Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Gato Félix. E hoje eu quero falar de um assunto muito interessante. Vocês conhecem o André? Bem, para quem ainda não conhece ainda, deixa eu dizer para vocês que é o André. O André, ele é um menino de 6 aninhos de idade. Ele é meu melhor amigo. E sabem? O André, ele é diferente da gente, pois ele é autista. O quê? Você não sabe o que é autismo? Não acredito que você não sabe. Ah, você nem precisa saber, porque você já sabe bem o que é autismo. Não, você não sabe ainda? Ah, então você não deve saber. Tudo bem, eu vou explicar mais um pouco o que é o autismo, tá bom? O autismo é o transtorno do espectro autista, que é o transtorno do desenvolvimento que geralmente aparece nos 3 primeiros anos de vida e compromete as habilidades de comunicação e a interação social, tendo também alguns sintomas, como não manter tanto contato visual, repetir frases ou palavras a segundos ou dias, gostar de coisas organizadas, fazer movimentos repetitivos, não gostar de barulhos altos, não ter noção do perigo, ter dificuldade de se relacionar com outras pessoas da mesma idade. Pessoas autistas têm muitos hiperfocos e têm muitas habilidades. E as terapias ajudam muito para que essas pessoas consigam ter uma vida bem leve. Os autistas são capazes de sentir carinho, sentir afeto e fazer amizades, mas eles se expressam de formas diferentes. Meu amigo André, por exemplo, ele é diferente de mim, porque ele é uma criança que precisa de apoio, precisa também de compreensão, precisa de carinho, atenção, muito afeto por todos que estão ao seu redor. Mas, gente, olha, vocês precisam conhecer o André. Ele é tão fofo, ele é tão bonitinho. Ai, quando o André chega pra mim, eu fico tão feliz, aquele sorriso dele. Ele é uma criança muito especial e eu queria tanto ter um irmãozinho com ele. O André, ele nos ensina que as crianças autistas são crianças diferentes, mas não na aparência. E também nos ensina que todo mundo pode ser amigo, mesmo sendo diferente. O André, gente, ele sabe tocar piano. Eu não tô brincando, não. Ele sabe tocar piano. Ai, que coisa linda. Ele toca piano muito bem. E ele tem um talento tão lindo. Eu admiro muito esse talento que ele tem. Além de tocar piano também, ele adora dinossauros. Mas também tem um grande perfoco por palhaços. Ele é muito inteligente. Ele também é esperto. Ele começou a falar bem cedinho e começou a escrever numa idade muito avançada, vocês sabiam? É mesmo, o André, ele é incrível! É, mas vocês não pensem que todos os autistas são espertos, tá bom? Porque alguns autistas podem ter uma deficiência intelectual ou podem ter uma inteligência um pouco mais baixa do que a nossa. Tendo esses 3 níveis de suporte: o nível 1, o 2 e o 3. Para começar pelo nível 1, né? O nível 1, as pessoas desse grau, elas costumam ter dificuldades para iniciar uma interação social com outras pessoas. Além disso, também podem apresentar um pouco interesse por essas interações sociais. Autistas de nível 1, como anteriormente era chamado de síndrome de Asperger, que já não existe mais, agora só se fala de suporte 1, porque pessoas assim podem ter uma inteligência maior do que a nossa, saber as tabuadas e também podem ter o direito no mercado de trabalho. O autismo não é uma limitação. O autismo é apenas uma condição do neurodesenvolvimento que afeta a capacidade de comunicação e a interação social das pessoas. E autistas de nível 1 conseguem ter uma fala robotizada, falam um ótimo vocabulário. E alguns autistas também conseguem casar, ter filhos. E eles também falam outros idiomas. Olha que incrível, gente! Pessoas autistas também podem ter uma vida normal, fazendo as terapias. Fazendo as terapias, tudo isso é necessário. E assim, a vida deles muda. Só que a sua condição não tem cura, tá bom, gente?
E tem o nível 2, que é o nível do André. Esse grau... Bem, não preciso falar de crianças, eu vou falar do André, tá certo? Bem, como o André ele tem nível 2 de suporte, ele apresenta um médio defect nas suas habilidades, seja verbal ou não. Além disso, ele também pode possuir prejuízos sociais, mesmo quando recebe um apoio e limitações para iniciar algum tipo de interação. Às vezes o André não fala tanto, ele é um pouco tímido, meio quietinho, prefere não conversar muito, às vezes acaba falando com as pessoas de vez em quando, mas a gente tá lá pra ajudar ele, pra incluir ele nas brincadeiras, entendendo ele melhor e dando um tempo e deixando ele pra decidir o que ele vai fazer. Porque o André, ele precisa mais de suporte. E como a mãe dele disse, às vezes é difícil pro André entender uma coisa. É difícil para ele entender porque que aquela pessoa está triste. Autistas podem sentir a falta de entender os sentimentos dos outros, mas isso não quer dizer que o André seja uma pessoa fria. Ele sabe muito bem porque às vezes as pessoas ficam tristes, ficam felizes, ou quando estão sentindo medo. Ah, eu ajudo o André quando ele está tendo uma crise. Eu também consigo ajudar ele quando ele precisa de alguma coisa. É muito importante que o André tenha esse apoio, para que assim a vida dele seja mais fácil. Para que o menino seja incluído em todo lugar. Porque lugar de autista é em todo lugar! E agora nós chegamos no nível 3 de suporte, né? Que eu sou considerado mais grave, sabe? É o nível 3 de autismo. Bem, o nível 3 é o vermelho. O verde é o leve, o amarelo é o moderado. No caso do André, né? Que ele é moderado. Bem, crianças desse grau podem apresentar várias dificuldades na comunicação não verbal e verbal. Também, sendo um pouco agressivos às vezes, precisam de mais suporte, desde para tomar café da manhã, fazer as coisas do dia a dia, tarefas bem simples. Também podem ter uma dificuldade em iniciar uma comunicação, uma interação social. Ah, eu preciso dizer uma coisa muito importante para vocês, pais ou mães. Os sintomas do autismo costumam aparecer antes dos 3 anos de idade, mas é possível diagnosticar o TEA já no primeiro ano de vida. E vocês sabem que o autismo tem os seus símbolos, não sabem? Pois é, alguns símbolos estão dando polêmicas, porque tem muitas discussões, tem também debates também, gente que fica rebatendo, sabe? E também tem uma certa polêmica para a gente falar agora sobre o quebra-cabeça e o símbolo da fita, que é o mais conhecido, na minha opinião. Só que, no caso da família do André, o mais conhecido para eles é o cordão do girassol. Mas eu já vou falar daqui a pouco, tá bom? Bem, a cor dos autistas é a cor azul. Essa cor foi escolhida para representar o TEA, pois essa condição é identificada com maior frequência em meninos, mas também é identificada em meninas também. E no dia 2 de abril, é comum os prédios e os monumentos receberem a iluminação azul. E essa cor é muito bonita. Minha cor favorita é a cor do céu, do azul do mar, por isso que é a cor do autismo. E o autismo tem os seus símbolos. O primeiro símbolo é o quebra-cabeça. O símbolo, ele representa uma complexidade do autismo. Ele não é bem aceito por todos, porque ele indicaria uma possível dificuldade do autista de se encaixar na sociedade e que estaria faltando uma peça do quebra-cabeça. O segundo símbolo é o que a gente já conhece, que é o mais conhecido, que é a fita do quebra-cabeça. Ela é usada para identificar os locais onde os autistas são bem acolhidos. A fita é o sinal universal. As múltiplas cores marcam que a diversidade das pessoas que convivem com essa condição. Mas não é bem aceita por todos, sabe? Porque tem algumas polêmicas dizendo que essa fita do quebra-cabeça não é representada por algumas pessoas. E até mesmo é rejeitada por algumas que alegam que esse símbolo não tem nenhuma representatividade, que isso seria uma forma de capacitismo.
tanto quebra-cabeça quanto a fita. Mas apesar disso, esses símbolos são muito aceitos pela sociedade. O único que eu não aceito é o quebra-cabeça, porque eu acho que é uma complexidade. Isso é uma forma de capacitismo para dizer que o autista não se encaixa na sociedade. Mas todo mundo sabe que os autistas se encaixam nessa sociedade. Todo mundo se encaixa na sociedade, não é? Tem também o símbolo do infinito, que foi criado pelos próprios autistas. Os autistas criaram este símbolo porque, para eles, é dos símbolos mais conhecidos e mais aceitáveis. E o símbolo do infinito é usado para comemorar no dia 18 de julho, que é o dia do orgulho autista. Ah, e tem também outro símbolo que é muito importante citar, que é o cordão do girassol, né? O cordão do girassol é um símbolo dos autistas para identificar o autismo como uma deficiência oculta, como outras deficiências, como TDAH, síndrome de Down. Então, o cordão do girassol serve para identificar deficiências múltiplas. No caso do André, ele não gosta da fita do quebra-cabeça e ele usa esse cordão do girassol. É tão bonito o girassol. Eu gosto tanto dessa flor. Eu gosto muito do cordão do girassol. Mas esse é o mais conhecido, que é a fita do quebra-cabeça. E pessoal, quando essas pessoas são diagnosticadas com autismo, vão ter muitos desafios. Vai ter pessoas com muito preconceito, que vão ter essa falta de informação, falar assim: ah, mas ele nem parece ser autista. Ah, agora virou moda, todo mundo é autista. Ah, mas acho que não é isso não. É porque a mãe dele fica mimando ele, mas ele já vai melhorar. Não, gente, não é nada disso. Pessoas autistas merecem ter respeito, merecem ser incluídas, merecem ter carinho, merecem amizade, merecem tudo que a vida lhes trouxer. Também vai ter muitos desafios e preconceitos, mas podemos acabar com isso se a gente incluir os autistas na sociedade. Através da inclusão social, porque os direitos dos autistas precisam ser respeitados. E também com muita ajuda das terapias, essas pessoas podem melhorar, podem casar, ter filhos, trabalhar no mercado de trabalho, ser o que elas quiserem. Mas é claro, com muito cuidado e atenção, porque o autismo não é uma doença, é apenas uma forma diferente de perceber o mundo. Eu só, gente, que legal! Então, esse foi o assunto de hoje. Eu espero que esse vídeo ajude muitas pessoas para se identificar com esta condição, tá bom? Um abraço do Gato Félix para vocês. É isso aí!